pouquinho sobre dieta em tempos de quarentena. Hoje, né, um terço da população em casa ou fazendo home office, agora a criançada aí fazendo homeschooling, né? 50 milhões de crianças em casa, segundo o último censo norte-americano. Como é que faz, doutora? Você acha que a dieta desse pessoal mudou nesses últimos meses? Mudou bastante. A gente tem visto bastante no Instagram, o pessoal, às vezes até na fase de brincadeira, né? Mas postando que está acabando comendo mais, está comendo mais Uhum. chocolate, doces pela ansiedade. E eles falam assim: eu quero saber de dieta só quando acabar essa quarentena. Então eu vejo bastante brincadeira. Às vezes, quando eu posto alguma coisa, eles falam assim: agora não é época disso, deixa passar tudo isso, depois a gente resolve, depois a gente vê o que a gente faz. Agora não é época de dieta, muito pelo contrário, né, doutora? Pelo Academia contrário. fechada, todo mundo em casa. Eu sempre falo assim, né? O corpo do verão você constrói ele no inverno, né? Então não é porque a gente está na quarentena que a gente não vai construir esse corpo. Agora a gente vai esquecer que existe o inverno que vai vir, quer dizer, a gente vai esquecer que vem o verão daqui a pouco, né? Então a gente Uhum, tem que cuidar, independente disso, a gente tem que se cuidar. com certeza. Doutora, o que eu, nessa quarentena a gente fica mais em casa, fica mais fácil o acesso à comida, né? Então, eu mesmo sou uma pessoa que às vezes fica o dia inteiro no centro cirúrgico, uma coisa assim, a gente acaba esquecendo de comer e até também esquecendo de tomar água, né? E em casa Uhum. fica ali, a geladeira do lado. Como é que a gente pode controlar isso? Eu passei até a geladeira, né? Eu abri a geladeira para pensar, né? A gente fala, a gente abre a geladeira para pensar o que tem, fecha e vai embora. Gente, a nossa rotina ela tem que manter a mesma, né? Então a gente tem que manter a rotina que a gente está acostumado. Então, assim, horário de trabalho é trabalho, horário de folga é de folga. Então a gente não pode misturar muito isso. Uma regra básica é assim: se não quer comer, não tenha em casa. Né? Então, tome cuidado na hora que for fazer as compras, né? Então, para não acabar não comprando muito snack, muito belisco, e justamente para você evitar de estar aí ficando beliscando o tempo inteiro. Então, está trabalhando no computador, está comendo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, está comendo alguma coisa, então evita. Se não tem em casa, já é uma possibilidade maior de você não comer. Quando a gente faz, igual a doutora Flá, o ideal é a gente manter ali coisas saudáveis em casa, né? Fica mais difícil da gente cair em tentação, né? Sim. Aí chegou uma pergunta aqui pra gente agora, doutora Andressa. Qual dica seria interessante para quando tentamos preencher o tempo com comida? Então, uma dica agora que eu dou para vocês é inovar, fazer uma coisa diferente. Vão para a cozinha, né? Ao invés de a gente ficar muito de fast food, de congelado, vai fazer a sua comida, né? Isso você vai passar um tempo ali com a comida, você vai ver o que que você está fazendo, você vai criar uma relação melhor com ela. Eu acho que uma dica é você começar a aprender ou inovar umas receitas novas, mas sair um pouco do congelado, do industrializado e você preparar, né? Você ter esse contato com o seu alimento. Tem mais uma pergunta aqui pra gente nessa linha, doutora. Gostaria de saber como evitar os beliscos. Ou a gente pode alterar, fazer um belisco saudável? Então, olha só, o belisco ele é inevitável, né? Então a gente vai acabar fazendo. Eu digo assim, agora nessa época, a gente tem que ir para a alimentação mais saudável possível. Então, vai para o natural, né? Então, como eu falei, cozinha, faz a comida natural, evite de comprar. Então, o que você não quer comer, você não compre. Mas é claro que a gente vai acabar comendo aquele chocolate, aquela bolachinha de vez em quando. Então, a minha dica é assim, pegue 1 ou 2 dias da semana para você fazer a tua jacada, sabe? Então, se você vai, você vai colocar no cronograma a tua jacada. Então, ela não vai ser sempre. Então, você não vai ter aquele peso na consciência, putz, comi errado. Então, tipo assim, estava no meu cronograma tomar uma cervejinha no sábado ou comer um chocolate, mas assim, você não vai se sentir culpa e não vai ter aquela ansiedade. Então, é preciso comer um pouquinho, mas tem um equilíbrio. Tem, igual você colocou, colocar um dia, né, dia do lixo, né? A gente comenta.
a gente fazer tudo. Mas o dia todo ou uma refeição? Uma refeição. Então, vamos supor assim, você pega uma coisa que você tem vontade de comer e você estipula um dia para você comer aquilo. Então, vamos lá. Ah, eu gosto de comer chocolate, mas eu não vou comer chocolate todos os dias. Então, eu me optei, eu vou comer chocolate na sexta-feira. Sexta-feira vai ser meu dia de comer chocolate. Mas eu também vou dar prioridade para um chocolate de 50% cacau, ou às vezes eu posso até consumir o normal, mas se eu comeria uma barra inteira, eu como meia, né? Então eu diminuo, eu fraciono essa porção, mas não é o dia inteiro, é uma refeição. Entendi. E até em relação ao chocolate, igual você já comentou, um chocolate com mais cacau, né, menos açúcar. Uma pergunta que chegou pra gente, qual a opção saudável para quando queremos comer doce? O Batata pessoal, doce. o pessoal substitui por fruta, né? Então, Uhum. geralmente, a gente está com vontade de comer um doce, você pode estar comendo uma fruta. Mas eu falo assim, gente, nessa época de quarentena, você não pode ser tão radical, mas você também não pode colocar o pé na jaca. Então, assim, coma o teu chocolatinho para você não vir a ter uma compulsão depois. O que que acontece? A gente vai entrar numa dieta e daí você fala assim, eu não vou comer mais chocolate, só que você é viciado em chocolate. Aí você fica lá uma, 2 semanas, 3 semanas tranquilo. Só que a hora que vem essa ansiedade ou compulsão, você come o dobro que você iria comer. Então eu falo assim, se você comer um quadradinho por dia, eu prefiro que você coma um quadradinho por dia do que você coma 2, 3 barras numa sentada. Não é um quadradinho que vai te engordar. Entendi. Doutora, e agora, na época do frio, acaba se tornando mais comum as sopas. Sopa é uma opção saudável? A gente pode trocar a sopa pela refeição? Como é que funciona isso? Pode, tem até brincadeira que o pessoal fala que sopa não é janta, né? É. Mas é assim, a sopa ela é bem nutritiva e a gente tem que também cuidar com o que coloca dentro dela. Então, toma cuidado com os carboidratos para não misturar muitas fontes de carboidrato. O que que a gente coloca? A gente coloca batata, a gente coloca macarrão, a gente coloca cenoura cozida, às vezes coloca uma mandioquinha. São muitas fontes de carboidrato, então tenta colocar uma porção, né? Então faz elas separado. Então, ao invés de você colocar tudo junto, você pode fazer várias sopas com vários sabores diferentes. E sempre acrescentar uma fonte de proteína ali dentro também é bem interessante. Entendi. Ela tem. Geralmente a gente coloca assim que o mais ideal seria comer os legumes mais a fresco, principalmente por causa das vitaminas. Tem isso? Na sopa acaba perdendo um pouco ou nem tanto, depende da vitamina. Não, porque daí ela vai acaba indo para a água, né? Então vai ali para o caldinho da sopa, mas você não perde, não, perde muito pouco. Até o congelamento, né? O pessoal fala que às vezes não é ideal congelar porque perde os nutrientes, mas é pouquíssimo. Eu Entendi. congelo. É melhor Doutor, congelar do que estragar e acabar jogando fora. entendi. Doutor, e voltando um pouquinho sobre esse dia de jacada aí, o dia que a gente toma uma cervejinha, come um chocolate a mais, e o jejum intermitente conserta isso daí? É só fazer um jejum intermitente depois? Não, o jejum não é uma dieta, né? Ele é um estilo de vida. O que vai fazer você emagrecer vai ser a alimentação que você vai colocar ali dentro, né? Então, por mais que você faça um jejum, então você tem que tomar cuidado, porque às vezes tem gente que engorda no jejum, porque eles falam assim, então eu fiquei 12 horas, 14 horas sem comer, a hora que eu for comer, eu vou comer o que eu quiser, vou comer uma pizza, um hambúrguer, né? Vou colocar tudo que eu tive vontade, porque vai ser minha única refeição no dia. Daí não vai funcionar. Então, mesmo fazendo jejum, você tem que tomar cuidado com o que você come. Entendi. E a tal da alfarroba? Alfarroba é aquele que troca o E chocolate? chocolate é, É saudável? Vale a é pena? saudável. É saudável, mas tem que tomar cuidado com a marca, né? Porque às vezes eles colocam açúcar. Aí você tá É a mesma comprando uma coisa. coisa mais cara e mesma coisa. Então, melhor ter o prazer ali do que você gosta do que comer uma coisa que você ainda vai ficar com aquela sensação, sabe? Tipo, não era isso que eu queria comer. Aí que você vai fazer o passeio na cozinha, né? Quando vem Entendi. aquela ansiedade, você fica, mas não Aham. era isso que eu queria comer. Você vai lá, pega uma coisa. Não, mas não era esse gosto que eu Volta. queria ainda. Fica Uhum. Vai voltando. até achar.
Doutor, então a gente tem esses pessoal ricos aqui, né? Igual o doutor Rafael, esses caras milionários que não come chocolate, come alfarroba. Você viu que a nossa live, que é, além de internacional, é chique também. Pois é. Doutor, e qual que é o melhor açúcar para quem faz jejum intermitente? Existe diferença entre os açúcares? Açúcar é açúcar, né? A única diferença é o processo que ela passa. Então, o açúcar mascavo para o açúcar refinado e o açúcar mascavo ele passou por menos processamento. Então, por isso que ela tem aquela corzinha mais escura. Mas a questão de calorias é a mesma, né? Então, eu indicaria, se você for consumir um açúcar, é mais a quantidade. Mas a gente tem o açúcar de coco, tem o açúcar demerara, tem aquele açúcar fit, que é meio açúcar, meio adoçante, né? Então, o mel melado também é uma opção mais natural que você pode estar consumindo, mas também, assim, é natural, mas engorda. Então, controlar a quantidade. Entendi. Eu sou bastante fã do Demerara, mudei bastante. Eu gosto bastante dele. O mascavo, eu acho que altera muito o sabor dos alimentos. O mascavo altera. O de coco, daí depende da preparação no que você vai usar, às vezes muda um pouquinho o sabor ou não, mas o demerara é o que mais fica ali, que não altera tanto o sabor, né? Isso, isso. Doutora, a gente falou sobre sopa aqui, ó. Os paranaenses aí já começaram a se instigar aqui. Sopa de peão, pode? Tá liberado? Ou é muito carboidrato? Como é que funciona? Quero a receita. Eu só Pode, sei fazer pode. farofa de peão. Pode fazer a sopa de pinhão, sim. Então, ele é uma fonte de carboidrato, ele é saudável. Então, pensa, você não vai misturar ele com uma batata, por exemplo, né? Então, mistura ele com uma outra fonte de proteína. Mas pode fazer sim. Doutora, depois o doutor Aécio passa pra gente aqui, então, a receita da sopa de peão, fazer uma live com ele ensinando a fazer a sopa de peão. Vamos fazer uns aí, pessoal cozinhando. Vê um comentário aqui agora, doutora, bem interessante. Eu sempre que posso, né, eu gosto bastante de cozinhar. Eu sempre que posso, eu sigo essa linha de raciocínio também. Eu acho que, eu como bom oftalmologista, eu acho que a gente come com os olhos. Então, eu acho que se o prato estiver bonito, eu acho que é mais fácil da gente se saciar, ficar mais contente com a comida. Igual a própria doutora falou, você vai lá, come um negócio na geladeira, fala, não era isso que eu estava com vontade, vai lá, come outro. E eu achei bem interessante isso. Então, eu até colocou aqui uma salada numa mesa bem arrumada, com um prato bonito, senta confortável, né? Um visual bonito. Até a gente tem brincado agora na quarentena, como a gente não pode sair para jantar, se arrumar para jantar em casa, né? É verdade, a gente come pelos olhos. Então, aquela comida a comida tem que ser apetitosa, né? Primeiro, quando você vai num buffet, você olha ali, você escolhe pelos olhos o que tá bonito, o que te agrada. Então, fazer um prato bonito, principalmente quando a gente está em reeducação alimentar, que a gente está com alguma restrição alimentar, é importante, porque se fica aquela coisa, sempre aquela mesmice, chega a hora que você fala assim, putz, mas eu tenho que comer isso? Ah, mas eu nem tô com fome. Sabe? Daí você come meio empurrado, não quer, ou Hum, come aquilo ali, depois vai comer outro. Então faz um prato bonito, né? Se arruma para você, monta o prato bonitinho, não faz aquela coisa tudo jogada. É bem importante. De vez em quando faz um jantar à luz de velas, coloca alguma passa um coisinha, perfuminho. passa perfume. Mas é importante, sim, o visual é importante. Você se sente melhor, né? Você tem mais vontade de comer aquilo, né? Sim, com certeza. Doutora, e veio uma pergunta aqui. Verdade que o jejum controla a ansiedade ou deixa mais ansioso ainda ficar sem comer? Controla. No começo é mais difícil, por isso que a gente tem que fazer o controle certinho e aprender a fazer o jejum. Mas o jejum ele controla bastante a ansiedade e também controla bastante a vontade do doce. A gente consegue fazer isso com ele, sim. Isso eu lembro bem do treinamento militar, que a gente ficava em jejum, comia o mínimo possível para ficar mais atento. É, daí a gente fica naquela sensação assim, né? Tá com fome ou tá com vontade de comer, né? Na dúvida, toma água. Se passar, era vontade de comer. Mas o jejum ele ajuda bastante na ansiedade. É verdade.
Estão perguntando de novo da alfarroba, o que que é isso? A alfarroba, ele substitui o chocolate, né? Ele veio justamente para substituir o chocolate, substitui o cacau, né? Ele Uhum. substituiu o cacau e daí fizeram chocolate, barrinha de alfarroba, tem em pó, tipo, como se fosse aquele chocolatado que você mistura no leite, você pode estar colocando ele. Só que ele não tem tantas calorias, né? Mais saudável. Olha, dedada, doutora Aécio aqui, ó. Tenente Oshiro nunca fez sopa de pinhão. Ele tá aqui. Vai ter que aprender agora. E Vai ter que sopa de procurar aipim, agora na doutora? internet. E sopa de aipim, pode? Uma vaca atolada vai bem, né? Pode, pode. Aí eu colocaria o aipim com uma carne um pouquinho mais magra. Mas pode. Não todo dia, né? Se É, não for todo não é a dia, história da vaca atolada, você ou é a pode. costela. Não, não, não. Daí não. É, é. Doutora, e essa quarentena, o que mais mudou, né, no mundo todo, a gente tem o home office, algumas pessoas estão meio home office, algumas pessoas, igual a gente, não tem muito como fazer o home office, né, a gente faz um pouco de teleorientação, mas quem está ficando mais em casa é a criançada, né? Então a criançada é o dia inteiro trancado dentro de casa e o que a gente pode fazer de diferente para controlar a comida delas e estimular que elas comam mais saudáveis? Diria para colocar ela na cozinha também. Se possível, para colocar ela para cozinhar. Não use o doce como substituto, né? Como um agrado. Ai, tadinha, ela tá trancada dentro de casa, vou dar um chocolatinho a mais. Não faça isso, porque o doce, a comida em si, ela não pode ser recompensa. Porque senão a gente cresce aprendendo assim, ah, eu fiz tal coisa legal, eu preciso de uma recompensa que é a comida. A comida ela não é recompensa, ela vai te nutrir, você precisa dela, mas você não pode usar ela como recompensa. Então a criança também, ela tem que manter a rotina dela, ela vai ter o dia lá que a mãe já controla o docinho, não é todo dia que coloca, e tenta colocar ela na cozinha, né? Colocar ela na cozinha para ela ver o alimento, ela pegar, ela ver o que ela está comendo. E aquela Uhum. coisa assim, quando é muito pequenininho, não é a primeira vez que você faz a criança experimentar que ela não gosta, você falar, ah, então acho que ela nunca mais vai comer isso. Vamos por um exemplo da Insistir. cenoura. Ai, dei a cenoura. Ai, meu filho não comeu cenoura, ele não gosta de cenoura. Então, assim, a gente brinca que você tem que oferecer mais de 50 vezes. É cenoura ralada, é cenoura em rodelinha, é cenoura cozida, é cenoura amassadinha. Você tem que dar todas as opções para ele ter o paladar, para ele sentir o paladar e as texturas dos Uhum. alimentos. É por isso que quando é bebezinho é muito importante a mão, deixar eles pegar, fazer sujeira, se lambuzar, que é importante ter esse contato. Esse primeiro contato é bem importante. E pimenta, doutora? Tem algum valor nutricional ou é só sensação boa mesmo? Tem a sensação boa, é termogênica, né? Ajuda a emagrecer. Quem gosta muito de pimenta pode tomar água, fazer a água com um pouquinho de pimenta caiena. Vai dar um gás aí no teu metabolismo. Então é boa, é ótima dica, hein? Podem estar fazendo. Quem gosta de pimenta, é uma dica boa. Doutor, o tal do jejum tá na moda, hein? Duas perguntas de jejum aqui, ó. Quantos dias por semana é ideal fazer jejum? E se tem que ter algum preparo para poder fazer o jejum, algum preparo prévio? Tem que ter um preparo. Se você nunca fez um jejum, a gente começa a iniciar ele com um preparo para você aprender, que foi aquilo que eu te falei. Né? O jejum ele tira a ansiedade, mas se você começar ele de forma errada, ele vai aumentar a ansiedade e pode aumentar a compulsão alimentar. Então, geralmente a gente começa, faz um pré-preparo, né? Eu começo tirando alguns horários de alimento, então eu sempre falo assim, come quando você sentir fome, né? Então não fique tantos períodos, mas não tem, precisa ter aquela regra de comer de 3 em 3 horas. Então, geralmente eu tiro o lanche da manhã por um tempo, a pessoa se acostumou, aí eu tiro o lanche da tarde, ele já começa a ficar um intervalinho maior, aí depois eu entro com o jejum. A gente nunca começa um jejum já de 18, de 16 horas, a gente vai começando com ele gradativamente. Aí tem gente mais avançado que chega em 24, 48 horas, mas aí você tem que estar, tipo, mais de 6 meses, você tem que estar com 6 meses
de jejum de 16 horas para você avançar. Então, ele não tem um prazo, né? Você tem que fazer por tanto tempo, que nem a dieta detox, eu indico no máximo 15 dias. Eu não ultrapasso 15 dias. Agora, o jejum, se você se adaptou, se teu corpo reagiu bem, é um estilo de vida, não é uma dieta. Entendi. E como é que fica a massa magra no jejum intermitente, doutor? Aí depende da tua alimentação, né? Você não vai perder massa magra porque você vai fazer uma alimentação saudável e à base de proteína ou a dieta low carb. Então você não perde, você até ganha massa muscular. Com jejum intermitente, para quem está fazendo atividade física, também é um resultado excelente. Pode fazer sem nenhum problema. Entendi. Eu quero deixar bem claro aqui em rede nacional, para minha sócia, a doutora Andressa, que a doutora Giane falou que não é para dar chocolate como recompensa, que a doutora Andressa está me devendo um Burger King, porque eu assinei Burger mais King um também não contrato. é recompensa. Burger King é Nada de recompensa comprar sim. o certo. Pode pagar o Burger King amanhã, doutora Andressa. O meu vai ser um Upper duplo com batata, tá bom? Anota aí. Esse vai ser o teu lanche da jacada. Aí o resto da semana tudo certinho. Não, que de noite tem churrasco. Então vai ser o dia da jacada. Então deixa o hambúrguer para o outro dia. Eu tenho, eu sou daqueles pacientes, daqui a pouco a doutora Giane me expulsa do consultório. Alta por má comportamento. Não vou nem contar que você veio uma vez e depois não voltou, né? Mas o café da manhã eu mudei, doutora. O café Mudou? da manhã eu tô fazendo certinho. Agora, na quarentena, eu confesso que no começo da quarentena foi que daí eu tinha dia que eu não ia trabalhar, aí ficava em casa o dia inteiro, daí fiz alguns dias eu fiz telemedicina, daí baralhou tudo. Mas agora eu tô acordando todo dia, no mesmo horário, mais cedo, e para fazer o café. Então, eu voltei a preparar o ovo, fazer certinho lá, tirei o açúcar do café, coloquei o mel. Agora o almoço e a janta tem dia que tá, tem dia que E atividade física? zero. Zero. Então, Zero. olha só, gente. Então, no Nessa começo da quarentena eu tava indo a pé até o começo ali eu tava indo a pé para clínica. Mas agora eu vou de Aham. carro. Agora tá frio, tá chovendo. Então, olha É, só, gente. A atividade física, a gente sabe que ela reduziu bastante. As academias estão fechadas, as academias, às vezes, dos prédios, o parque está fechado. Então, assim, não é a atividade física que você vai parar em si que vai fazer você ganhar peso. Tá? Então, assim, a atividade que o pessoal fala assim, eu não vou fazer atividade física, então eu vou comer o que eu quiser, porque eu vou engordar. Quando voltar à atividade física, a gente vê o que a gente faz lá na frente. Eu sempre falo que a alimentação é 90%, o restante é a atividade física. Então, assim, é a matemática, né? Você gasta mais e você come menos para você perder. Então, agora, como você está gastando menos, a gente tem que diminuir essas calorias, né? Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Então, assim, não é o exercício que vai fazer você ganhar peso, gente. É a quantidade de alimento que você continua comendo. Se você continuar comendo igual a quando você treinava, você gastou menos e a tua alimentação continua alta. Então, o que vai fazer você ganhar peso é a comida e não a falta de exercício. o que a gente pode fazer em relação a isso é cortar o carboidrato, seria? No caso, Não precisa, não precisa chegar a esse ponto de cortar, mas você pode reduzir ele nas suas refeições. Ou melhor, você pode pegar uma refeição sua para tirar esse carboidrato. Você pode escolher se você quer tirar do almoço, ou se você quer tirar da janta, ou se quer tirar do café da manhã. Você pode retirar de uma refeição. E nas outras você tem que ter o equilíbrio, tem que moderar. entendi. Doutor, até surgiu aqui um comentário que é bem comum a gente escutar. Eu até escuto muito isso de paciente. Às vezes a gente, como oftalmologista, eu pego bastante paciente diabético e eu pergunto, né? Eu tento tentar ajustar a alimentação dele nos primeiros 2 minutos e eu desisto em caminho para a doutora Giane. E eles comentam bastante isso comigo. Doutor, meu problema é a janta. E eu sou muito assim também. Então, antes dessa quarentena, que a gente ficava o dia inteiro fora em casa, chegava em casa 8, 9 horas da noite,
Às vezes você almoçou qualquer coisa rápida, a janta dá vontade de comer uma coisa mais gostosa, de comer tudo, comer carboidrato, comer macarrão. Como é que a gente pode fazer em relação a isso? Realmente jantar coisa pesada é ruim? E Por que que no almoço você consegue comer qualquer coisa, uma saladinha, e no jantar não? Porque você almoça correndo, né, que nem você falou, porque você Uhum. já tem alguma coisa para fazer. Então você se distrai, você não fica pensando. A hora que você chega em casa para jantar é a hora que você relaxa, que você não tem mais o que fazer, que você senta no sofá para assistir uma televisão ou mexer no teu computador, no teu celular. Então você relaxa, então você presta atenção no que você está fazendo. E daí você acaba comendo um pouco mais. Então, assim, é a ansiedade. Por isso que eu falei, você passar um tempinho a mais na cozinha, você ter esse momento de você estar preparando o teu jantar, montar aquele prato bonito. A hora que você for sentar para comer, você vai ter mais prazer de comer aquilo e vai prestar atenção no que você está comendo e não só levando a comida à boca. Né? Então, não comam na frente da televisão, não comam se distraindo para vocês comerem devagar. Também é uma opção. Né? Ou vamos supor, tô em casa, tá aquela loucura, tô cuidando de criança, tô trabalhando, tô cuidando da casa, tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Pega um dia da semana e cozinha e deixa as marmitinhas prontas, né? Bom, Pode estar congelando. Chegou na hora do jantar, é só tirar, colocar no micro-ondas ou no forno, ela já está pronta. Então você também não fica um longo período esperando até ela ficar pronta, aí também não tem o perigo de você estar atacando a geladeira, o armário antes de comer. Também é uma boa interessante. opção. Isso é interessante. É, comer devagar ali também, exatamente. Às vezes você chega em casa, come correndo, daí na hora de dormir tá com vontade de comer, né? Tá com Não vontade come. de comer. E assim, comer o carboidrato à noite, ele vai prejudicar o teu sono, né? Daí é com a doutora Andressa, né? Vai ficar aquela pesada, às vezes você fica se virando. Porque o teu corpo ele não tem como saber se você está comendo carboidrato de manhã, de tarde ou de noite. Ele consegue associar a quantidade que você está comendo, mas não o horário que você está comendo. Ele não vai pensar assim, ai, eu estou comendo carboidrato de manhã, então eu vou queimar ele mais rápido. Eu estou comendo à tarde, à noite eu vou queimar ele mais devagar. A gente não tem essa associação, então seria mesmo mais a quantidade e a Entendi, velocidade que você come, né? A gente entendi. fala para comer devagar porque o nosso cérebro leva 15 minutos para associar que está recebendo um alimento e começar a produzir o hormônio da saciedade. Então, o que que a gente faz? A gente come aquele pratão. Tô com fome. Repete. Puf, estufou, pesou. Ai, comi demais, não devia ter comido tanto. Né? É nessa hora que a gente extrapola. Então, eu sempre falo, a quantidade ideal que você tem que comer é aquela que você fica saciada, sem ficar com essa sensação de estufada. Interessante esse dado que a doutora passou pra gente, que o cérebro tem esse delay, ele demora para entender o que a gente comeu e começar a produzir os hormônios para fazer essa digestão, digamos assim, desse alimento. Eu tenho um colega, um amigo, que ele come, né, o que ele precisa, é, e depois que ele janta, que ele almoça, que ele janta, ele faz um prato de salada para se saciar. Mas a gente Saciar. tem o costume de comer a salada primeiro. Então isso seria interessante, que a gente come a salada devagarzinho, daí a salada vai, né, me encher o estômago e vai É, fazer que na hora da gente comer ou comida mais pesada, a gente vai estar com menos fome. por isso que a gente fala para começar pela salada. Porque daí você já comeu devagar, ou às vezes até se você comer um pouquinho mais rápido, mas quando você chegar na comida mais pesada ali, teu cérebro já deu tempo de começar a trabalhar com isso, você acaba comendo menos. Entendi. Isso é interessante. E a gente até tá, a doutora até comentou ali, às vezes tem aquele dia o dia não, né? A refeição do É o lixo que a dia, gente a quer tomar, refeição do vídeo. a refeição ali que a gente quer tomar uma cervejinha, diz que a cervejinha engorda um pouquinho da barriguinha, mas o vinho não tem problema, né? O vinho faz bem pro coração, pode tomar. Pode, com moderação, pode. Pode, uma, duas tacinhas, pode. Entre vinho e cerveja, o vinho é melhor. Se for na questão de calorias, o vinho é melhor. Acaba sendo mais tranquilo, né? Acaba sendo mais Atrapalhando menos a tranquilo. dieta. O seco, né? Não o doce, né? Tá. Tem gente que gosta de vinho docinho. Esse não. Aí, Só de vez, não, porque só na refeição.
É porque daí pensa, você está tomando já um vinho que já tem as calorias ali da uva, tem a fermentação, e daí tem mais o açúcar que eles colocam ainda. Aí vira uma bomba. É. Doutora Jana, sempre muito legal tê-la aqui com a gente. Vou encerrando por hora. Hoje foi bem produtivo, digamos assim, a nossa live. Bastante gente, bastante comentários, um assunto bem interessante ali. Aí eu vou abrir um espaço para você fazer as considerações finais e, e falar mal novamente do refrigerante escuro que nossa colega tomou na Índia. Coca não é janta. Você não, troca coca pelo pinhão. Troca pelo pinhão. Já é mais saudável. Gente, queria agradecer mais uma vez que eu estou aqui com vocês e quero dar só uma dica, né, uma sugestão para vocês. Eu vejo que nem eu comecei a live falando que o pessoal tá colocando o pé na jaca mesmo e tá postando, falando isso, só que assim, lembre, o verão tá chegando, né? Essa brincadeira que eu falo de a gente ter uma jacada, né, não vai fazer a tua dieta não vai fazer você ganhar peso. Mas lembre, é uma só, né? Se você virar rotina, continuar comendo muito por muito tempo, o, o resultado vai ser pior. Então eu falo assim, gente, não deixe você chegar no fundo do poço para você querer sair dele, porque quanto mais fundo você tá, mais difícil é para você sair, para você levantar. Então assim, não emagreceu, não tem problema, mas também não ganhou peso. Então, vamos pelo menos manter o que a gente está tendo até agora, para quando a gente começar a mudar os nossos hábitos, a gente conseguir sair dessa mais fácil. Então, não cheguem no fundo do poço, não deixe chegar a esse estágio. Legal. Doutora, muito obrigado. Sempre muito bom tê-la aqui conosco no bate-papo.